E, gente, assim, tá todo mundo meio perdido, tá? Tá todo mundo meio que se adaptando ao rolê, assim. Ah, nossa, será que é isso? Será que é aquilo? Porque até quando a gente não tem a legislação ainda, que era só uma consulta pública e tal, ficava todo mundo, ah, pode ser, mas não. Então você estudava meio com ressalvas, porque vai que muda alguma coisa, né? Aí a hora que ela veio mesmo, que ela foi aprovada, que você começa a entrar nas especificidades. Então que você vai ver como ela se aplica ao seu produto, como que você vai fazer para se adequar e tal. Então, tipo, gente, calma, tá todo mundo no mesmo barco, fiquem tranquilos. E aí também você começa a perceber que na prática a teoria é outra, né? Porque aí quando você começa a ler e aplicar, daí que começa a dar o bug mesmo, parece, né? Exatamente. Porque a Que é hora que na você vê na prática. teoria faz sentido. Aí você pensa, ah, tá bom, é assim, ah, tá bom, ok. Aí a hora que você leva pro seu produto, você pensa, não, peraí, mas o meu é exceção. Mas o meu não funciona assim. E agora, o que eu vou fazer? Você falou que tem muita gente perdida. Nossa, eu só sei que eu tava de férias e começou a vir um monte de coisa, um monte de legislação. Eu falei, poxa, não posso nem tirar umas férias, né? Que o negócio já muda tudo. Socorro. Esse ano tá feroz, hein? De Não, e você legislação nova pensa também. que foi. Tipo, essa legislação tá sendo esperada há 6 anos já. Então, assim, tava sendo muito Agora. esperada. A hora que ela lançou, a hora que ela realmente foi aprovada, que teve a reunião e que foi aprovada, foi no meio de quando eu tinha aberto uma turma do meu curso, né? Então, Uhum. assim, começou a aparecer gente, eu nem sei da onde, a pessoa me descobria naquele dia e já via que eu tinha um curso e falava, ah, mas no seu curso Preciso. você ensina e nos... eu, gente, não, foi publicada hoje, calma, eu também tô sabendo só agora, eu preciso entender, preciso ler, preciso ver como a indústria vai reagir, como a Anvisa vai se posicionar para daí sim eu poder ensinar, porque até então a gente sabe tudo meio que a mesma coisa, É, calma. ensino, mas daqui a pouco, né? Tipo isso. Ensino, a hora que eu tiver algo a agregar, que não seja só ler a legislação para vocês. Tipo, assim, eu não vou fazer um cantinho de leitura. Gente, vai, pega aí a legislação na página tal, vamos ler. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer. Daí você sabe o que fazia na escola? Cada um lê uma partezinha, tá, gente? Eu vou fazer isso na próxima, né? Pensamos, gente, vamos pegar o risco A agora. Cada um lê uma parte e me diz o que está entendendo, tá? Deus, meu Deus do céu. Vai Esse ter negócio... que fazer como que é? Uma resenha sobre uma parte da Boa! legislação. Isso daí é bem bom para estagiários, né? Tipo, coitados, se estiverem aqui, já saibam que Eu gostou, né? acho que hoje não tem como um profissional de alimentos, principalmente que vai para a área de consultoria ou de RT, para ser responsável técnico, não ter uma base de rotulagem. Não, assim, lógico que tem como, mas eu acho que tipo, ele vai perder uma área muito grande ali onde ele pode crescer, onde ele pode se destacar e onde ele pode realmente fazer o diferencial dele. Então, eu acho que é por isso que a gente se complementa tanto, como você tem alunos nível hard. E para ser nível hard precisa desse diferencial, precisa estar bem posicionado no mercado, a rotulagem é o que é ali a cerejinha do bolo. Ainda mais agora, né, dona moça? Porque assim, surgiu legislação nova e aí, quem não souber vai ficar para trás e Exato. ficar para trás real, né? Porque é aquilo que a gente já comentou, você vai pegar para fazer um rótulo, não façam como eu, de descobrir tudo na prática, não é o recomendado, né? Mas então, bom, já contei em outra live, mas eu meio que fui aprendendo assim, ó, na cara da coragem, né? Claro, vendo legislação e tudo mais. Mas se hoje, é que na nossa época não tinha esse suporte como tem hoje, né, Aline? Antigamente era assim mesmo, ou você aprendia na raça, ou pra mim, pelo menos, não tinha. Eu Eu procurava muito acho. curso. Eu acho que online não tinha nada. E eu vejo muitos cursos eles não são completos. Então, um te ensina uma coisa específica e o outro te ensina outra coisa específica. Então, assim, não tinha um lugar onde estava tudo reunido. Tipo, olha, aqui você vai aprender a fazer rotulagem. Eu falo que o Vida de Rotulagem é do 0 ao 100, porque você pode chegar lá sem saber nada. Ou você pode já estar na área atuando que você vai aprender coisas novas, porque a gente vai desde hierarquia da legislação até rotulagem de suplementos, de alegações funcionais, de produtos para fins especiais. Então, eu mesma, eu já contei isso também outras vezes, mas eu pensei no meu curso com tudo que eu senti falta quando eu estava estudando. Então, Mas assim, falou tudo. realmente...
Você falou tudo, porque assim, gente, pra quem não sabe, eu estou no doutorado. Então, assim, eu fui numa saga contínua. Mas assim, então eu tô num estudo contínuo. Desde que eu estava na faculdade, eu já procurava curso na área. E eu já fazia curso na área, né? Então, assim, e eu não conseguia achar algo que me ensinasse realmente a entrar na área, no mercado de trabalho. E eu tentava de todas as formas, e pós-graduação não me ensinou, e os cursos que eu fazia não me ensinaram, e é exatamente o que você falou. Eu quis tirar essa dor das pessoas. Eu falei, não, ninguém quer falar, porque daí eu falava com os profissionais da área, eles não queriam me falar, me dar dicas, sabe? Daí eu falei, se ninguém quer falar, eu vou falar. Então eu vou ensinar o povo beabá como começar. Então a gente também fala, as pessoas acham incrível, tipo, tem modelo de proposta, modelo de contrato, que eu falo até como criar o nome da empresa, sabe? Tipo, Nossa! assim? Sim, eu ensino, porque foi algo que eu me bati muito. Então, por exemplo, ultimamente, Aline, até, enfim, daqui a pouco a gente já vai entrar no assunto aqui, calma, mas ultimamente eu tenho, bom, você sabe, focado muito em coisas burocráticas da empresa. E a gente nem imagina que tem essas coisas, né? Não. Então, além da teoria, além de toda a parte técnica, a gente começa a entrar no meio empresarial. Meu Deus. Enfim, eu confesso pra você que eu sempre quis ser empresária. Também, duas coisas, né? Eu queria ser professora e eu sabia que eu ia ser empresária, desde sempre. Também. Mas, agora eu fico assim, tipo, meu Deus, sabe? É tanta coisa. As informações ainda são retiradas da tabela TACO? Sim, as informações nutricionais para cálculo de tabela nutricional ainda podem ser retiradas não só da TACO, quanto de outras tabelas de fontes confiáveis. Então tem da USP, esses dias eu descobri uma outra que falaram que é da Unesp, acho que é da Unesp, tem a do IBGE. Então, todas essas tabelas de fontes confiáveis que trazem a composição nutricional de alguns alimentos podem sim ser usadas no cálculo. Elas já podem hoje, né? E elas continuam podendo com a nova rotulagem. E também é permitido o uso de ficha técnica. Então, se você tem a ficha técnica daquele seu ingrediente, daquele seu alimento, você pode usar também a ficha técnica. Que, inclusive, eu prefiro até do que essas tabelas, apesar de usar as tabelas também. Eu prefiro a ficha técnica porque eu acho ela mais específica, né? Então, assim, se você está usando aquele ingrediente especificadamente e você tem a composição nutricional dele, você pode usar a ficha técnica. Então, e sim. vocês nunca mandam, assim, pra... Agora falando, tipo, da tabela nutricional. Vocês nunca mandam para fazer a análise e sempre seguem essas tabelas? Por exemplo, então... Eu sempre sugiro que faça análise. Eu prefiro, e assim, é muito mais confiável, é muito mais certeiro, né? Porque daí, tipo assim, tudo bem que eu não tô dizendo que os profissionais não saibam calcular, mas é que você tem ali uma chance maior de erro, escapou uma vírgula, arredondou do jeito que não era para arredondar. Então, assim, no meio do cálculo tem vários pontos ali que podem ocorrer erros. Então, quando você faz a análise, você tem o laudo daquele laboratório credenciado que te dá todo esse respaldo da sua composição. Só que dependendo dos clientes tem muita resistência por causa do valor, principalmente. Apesar de que eu sempre falo, olha, se esse é um produto que ele já está fechado, ele já está padronizado e você não vai fazer mudanças na composição dele, você não vai precisar fazer essa análise várias vezes. Você pode, vai lá, faz esse investimento uma vez e pronto. E até se você for ter depois um ajuste de formulação, alguma coisa, fica mais fácil para o profissional fazer esse cálculo se você já fez uma vez a composição nutricional. Mas tem muita resistência por causa do valor. Então, assim, normalmente empresas menores, assim, eles não querem gastar com isso, não. Eu acho que até, bom, depende do que é menores, né, para você. Porque eu vejo até em frigorífico. Porque o que acontece? Quando eles vão registrar pode acontecer que eles têm que registrar uns 10 produtos de uma vez, sabe? E aí realmente acaba ficando bem caro. E eles acabam mudando essa formulação. Muita coisa acontece no meio desse caminho. Uma amostra significativa deve ser tipo, sei lá, peguei uma Cracóvia. Agora estou pensando nisso, que é o meu tema de doutorado. Falou, uma amostra representa meu lote. Nesse caso de análise nutricional, não é para ter diferença de lote, né? Tipo assim, é para você ter uma receita e você vai seguir sempre a mesma receita padronizada. Então, a tabela até permite hoje e vai continuar
com algumas diferenças, mas você tem um desvio padrão ali de 20% que você pode ter, justamente por causa dessas diferenças de composição, às vezes de matéria-prima, por mais que você compre do mesmo fornecedor, vem ali alguma coisinha diferente. Mas se você fizer uma vez, é melhor fazer uma amostragem, né? Sempre melhor. Então, assim, você produziu ali o seu queijo de porco e você não vai pegar uma peça e mandar para análise. Você pode fazer isso, tá? Você pode fazer isso, porque não é para ter muita diferença. Mas se você puder pegar várias partezinhas de várias peças e juntar 100 gramas para mandar para análise, é melhor. Mas, se você pegar uma peça de queijo de porco e mandar para análise, tudo bem também. Gente, isso serve também agora, desculpa, mas eu preciso sempre puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas para as análises microbiológicas que a gente faz também. Então, a gente acaba fazendo uma amostragem dessa forma. Então, eu pego um produto desse lote e tá bom, né? É que análise microbiológica, se você for ter um controle, você precisa fazer com mais frequência, né? Agora, a análise nutricional, se você não vai mexer na formulação, você não precisa nunca mais pensar nela. A RDC 360 permanece como RDC nova de rotulagem? Acho que eu acho que permanece com a RDC nova. Isso, a RDC 360 permanece com a nova RDC de rotulagem? É isso aí, você entendeu. Porque a RDC 360 é uma das legislações de rotulagem nutricional que a gente tem hoje, né? É a que dá os padrões, os valores não significativos, enfim, é uma das principais. Ela vai ser revogada a hora que a legislação nova entrar em vigor, porque elas tratam do mesmo assunto. Então, agora é a RDC 429, se eu não me engano, vai entrar no lugar da 360 que a gente tem hoje. Não só da 360, aliás. Ela vai revogar a 360, a 359, a 163, a 54 e mais vai alterar alguns artigos de outras legislações. Mas essas 4 vão ser revogadas, porém só quando a Instrução Normativa 75 e a RDC 429, que são as duas novas, entrarem em vigor. Porque até então elas só foram publicadas, elas foram aprovadas e publicadas, mas elas não estão em vigor ainda. Elas entram em vigor 24 meses após a publicação, então só vai entrar em vigor mesmo lá no dia 9 de outubro de 2022. A gente tem 2 anos aí, ainda com a 360, com a 54, com a 359, então elas estão em vigor sim e só vão ser revogadas a hora que as outras entrarem em vigor. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal. O que você achou dessa... Pessoal não, né? Mas o que você achou dessa nova rotulagem? Era o que você esperava, não era? Olha, ela ficou bem parecida com o que já vinha sendo discutido, que era a Consulta Pública 707 e 708. Então, assim, de forma geral, se eu tiver que falar só gostei ou não gostei, eu gostei. Eu gostei. É claro que sempre tem pontos que a gente acha que podia ser melhor, que tinha que ser diferente, mas assim, também opinião pessoal, de aplicação na indústria e tal. Mas de forma geral eu gostei, sim. Eu gostei. Eu não vejo assim, não vi ainda grandes problemas com ela. Assim, não, isso aqui vai ser muito horrível, isso aqui eu não gostei, tipo assim, odiei isso aqui. Não tem nenhum ponto, assim, até onde eu consigo. É claro que eu não apliquei isso ainda, não foi pra prática. Na prática também são outros 500. A gente vai ver como que vai funcionar. Mas até então, na teoria, pelo que eu consegui estudar, pelo que eu vi, eu mais gostei do que desgostei. Até algumas pessoas perguntaram assim, Aline, mas se ela vai entrar em vigor daqui 2 anos, eu devo deixar para atualizar os rótulos daqui 2 anos? Então, é o que eu falo, principalmente no grupo de mentoria do Vida de Rotulagem. Não dá para você acordar no dia 8 de outubro de 2022 e pensar, amanhã eu preciso atualizar. Então, assim, tem 2 anos para entrar em vigor porque exige um esforço de 2 anos. Então, assim, você precisa estudar, você precisa entender, você precisa ver todos os pontos que você vai ter que adequar. Você provavelmente vai precisar fazer análise do seu produto, porque provavelmente você não sabe a composição de açúcares dele e agora são informações obrigatórias. Então, assim, tem vários detalhezinhos que a gente vai precisar pensar, entender. Você precisa saber estoque de embalagem da sua empresa para saber quando que vai mudar.
você precisa saber se agora o novo padrão da tabela, porque vai ter tamanho certinho, tem um lugar certinho onde ela vai ter que estar, se isso é adequado já na sua embalagem, se vocês vão ter que repensar toda a embalagem. Então, assim, tem muita coisa para ser pensada. Não é também tão simples assim que você vai acordar amanhã e vai fazer do jeito que tem que ser. Então, esses 2 anos são justamente para a gente conseguir entender, saber fazer certinho, conseguir todas as informações que a gente precisa e começar a colocar em prática. Até perguntaram assim, mas se mudar agora tem problema? Eu acho que seria no sentido assim, beleza, peguei um rótulo para atualizar agora e já foi aprovado. Acho que foi mais ou menos nesse sentido. Essa pergunta aparece bastante. E, na verdade, eu não cheguei a uma conclusão para isso, tá? Eu acredito que não tenha problema você mudar agora, desde que você mude tudo. Porque, assim, é muito conveniente pegar as coisas que são legais pra gente já começar a fazer e as outras que vão dar mais trabalho ou que você não quer tanto assim fazer e deixar de lado. Então, assim, é legal, eu vou começar a fazer a tabela já no padrão novo, lá com a coluninha dos 100 gramas e tal, mas eu não quero fazer a rotulagem nutricional frontal porque eu vou precisar colocar uma lupa na frente do meu rótulo e isso eu não quero. Então, assim, eu já vou fazer o padrão da tabela, mas eu não consigo colocar ela ainda no mesmo painel que a minha lista de ingredientes, sem ficar em nenhum canto, em nenhum ângulo e tipo, sem pegar no lacre e tal, mas eu já vou... Então, assim... Eu acredito que você possa já colocar em prática desde que você coloque absolutamente tudo em prática. Porque senão eu acho que você vai cair numa contradição de assim, quando as novas rotulagens entrarem em vigor, as novas legislações entrarem em vigor, as antigas serão revogadas. Então, se você já estiver de acordo com a nova, você não pode estar mais de acordo com a antiga. Você não pode pegar pontos da nova que te interessam e pontos da antiga que te interessam e trabalhar com as duas. Essa possibilidade não existe. Mas se você já vai trocar tudo, se você já vai aderir à rotulagem nutricional frontal, se você já vai trocar o padrão, se você já vai fazendo o tamanho, a espessura, vai mudar os VDs, você já fez a análise de açúcares, se você já tem todas as informações necessárias, se você já vai trocar o seu arredondamento, se você já vai trocar as alegações que você faz, se você vai trocar tudo, ok. Agora, ficar meio lá, meio cá, não. E assim, acho difícil trocar tudo nesse momento. Tem nem um mês que foi publicada a legislação. O que você falou, né? Estudar. Fazer o checklistzinho básico, né? Das coisas para alterar e... Sim. É isso. Já precisa começar a fazer um estudo, precisa... Porque, por exemplo, tem muito produto que vai reformular. Porque a pessoa não vai querer colocar a lupa na frente. E tudo bem, a lupa é para você não querer colocar mesmo e fazer produtos mais saudáveis. Tipo, tá tudo certo. E tem gente que vai reformular. Então, assim, você ainda vai ter que passar por esse processo de reformular a composição de um produto que você tem, de repente, lá há anos, porque você tenta vender ele como mais saudável e, de repente, ele vai ter uma lupa com 3 alegações na frente dele dizendo que ele é alto em açúcar adicionado, em gordura saturada e em sódio. Então, tipo assim, não, calma, vamos pensar nesse produto, vamos ver o que a gente vai fazer, a gente vai assumir mesmo a lupa e colocá-la na frente, beleza, como que isso vai ser feito? Como que a gente vai mudar? A gente já sabe os valores de açúcares, tanto adicionados quanto totais, para colocar. Então, assim, gente, calma, tá? Os 2 anos de adequação não estão aí à toa, não. Falando nisso, né? Como calcular açúcar adicionado? Olha, essa é a pergunta que vale $1 milhão, viu? Porque eu acho que depois de qual é o prazo de adequação, essa é a pergunta que eu mais recebo. Gente, não tem como calcular açúcar adicionado do nada, tá? Tipo assim, então a gente precisa ter uma fonte de informação. Isso vai começar a ser mais comum e vai ficar mais fácil a hora que todos aderirem à nova rotulagem. Porque os ingredientes, eles também vão precisar declarar quantidade de açúcares totais e açúcares adicionados. Então, a partir da ficha técnica do seu ingrediente, você vai saber quanto ele tem de açúcares totais, de açúcares adicionados e como isso vai ser passado para o seu produto. Então, vai ser só mais um item ali da tabela nutricional que a gente vai conseguir calcular tranquilamente. Ou então, você vai ter que entender de alguma forma você precisa entender qual é a composição dos seus ingredientes
para ver como ele vai entrar como açúcares adicionados no seu próprio alimento. Porque hoje não existe uma análise de açúcares adicionados. Você consegue fazer perfil de açúcares, você consegue saber a quantidade de glicose, de sacarose, de frutose que tem ali. Mas você não tem como definir que eles são adicionados ou naturais do seu produto. Essa diferenciação por análise laboratorial, até onde eu sei, e eu já fui atrás dessa informação, mas assim, até onde eu sei não existe essa análise. Então, assim, por exemplo, ingredientes como mel, como maltodestrina, que não são açúcares em si, mas eles são feitos de açúcares, porque açúcares a gente só considera mono e disacarídeo, você vai precisar saber a composição da sua maltodestrina, quanto ela tem de mono e disacarídeo, para ver na quantidade de maltodestrina que você coloca no seu produto, quanto ela vai fornecer de açúcares adicionados. Então não é assim, coloquei 10 gramas de maltodestrina, então tem 10 gramas de açúcares. Não, eu coloquei 10 gramas de maltodestrina. Quanto a minha maltodestrina tem de açúcares? Ah, tem 10%. Tá, então eu vou considerar só esses 10% como açúcares adicionados. O resto entra como carboidrato, né? Que todo mundo me pergunta também, qual é a diferença de carboidrato e açúcar? Gente, nem tudo que é carboidrato é açúcar, tá? Açúcar é só mono e disacarídeo. Fora isso, a gente tem uma imensidão de carboidratos aí. Amidos, por exemplo, os polióis entram como carboidratos, os outros açúcares, tipo oligosacarídeos, outras coisas aí que entram como carboidratos e que não são açúcares, então são coisas diferentes. O mel em si, assim como a malto em si, eles não vão ser considerados alimentos com açúcares adicionados. Eles são mel normal, não vai precisar rotular isso. Agora, colocou mel numa granola, num iogurte, aí você precisa saber a composição do mel para colocar no seu produto final essa contribuição que ele vai ter de açúcares. Tipo de tabela nutricional. Então, é porque hoje a gente tem 3 tipos de tabela, né? Eles chamam de vertical A, vertical B e linear. Então, a vertical A é a que a gente conhece, normalzinha, toda em coluninha assim, inteirinha. A vertical B é quando divide, então fica metade aqui, metade aqui. E a linear, que é só aquele textinho que a gente mal identifica ali no meio de tanta coisa escrita. E aí agora... eles chamam de... Então, esse é o novo modelo linear. Então, ficou uma discussão aí, porque a primeira vez que saiu a primeira proposta não tinha o modelo linear, e tinha um pessoal ali dentro da Anvisa que não queria voltar ao modelo linear, ele é meio polêmico. Mas não tem como, gente, tem embalagem que só cabe o modelo linear, e esse modelo linear ainda ficou grande, tipo assim, vai ter que fazer ali eles fizeram realmente agora em um formato de tabela, né? Porque antes era só um textinho. Mas ele voltou e eu acho super importante. Então agora ele tem um padrão e ele tem certinho quando você vai poder usar. Porque hoje também é meio subjetivo, assim. Se não couber a tabela, você põe o linear. Daí tem aquelas embalagens gigantes, cheias de figura e de textos que não fazem o menor sentido, que não são obrigatórios. E aí não cabe a tabela, aí põe o linear. Então agora acabou isso, é só se não couber mesmo. A Anvisa até fez algumas medidas de compressão, eu acho que eles chamam, que você pode abreviar algumas coisas, diminuir algumas coisas, tudo para evitar o uso do linear. Mas se não tiver como mesmo, aí pode usar o linear. Então esse é o modelo linear. E aí tem também o modelo agora que eles... esse é o agregado, esse é uma novidade também. Isso foi uma coisa que eu adorei. Eu não sei como ele vai ser na prática, mas... Porque assim, vamos pensar numa caixa de chocolate sortido, aqueles que vêm em vários bombons. Todos eles precisam de uma tabela nutricional, né? Não sei se vocês já chegaram a reparar, mas no verso da caixa é um monte de texto e é só tabela nutricional aquilo, porque cada bombonzinho precisa ter a sua tabela. E aí agora a gente tem essa opção do modelo agregado. Então, onde está ali produto 1, produto 2, produto 3, poderia estar escrito, por exemplo, sonho de valsa, ouro branco, Alpino, nem sei se é da mesma empresa, mas enfim. Isso é bem legal. E aí você faria, tipo, uma tabela, você não precisaria ficar repetindo valor energético, carboidratos, açúcares, não. Você faz uma estrutura de tabela e coloca todos os produtos que vêm ali dentro daquela mesma embalagem.
Então, essa é uma novidade. Essa é uma novidade que eu gostei bastante, inclusive, da nova rotulagem. Não sei como vai ser na prática, como eu disse, né? Não sabemos, ainda vamos colocar isso em prática. Mas essa é uma novidade que eu gostei bastante, que é o modelo agregado. Isso é legal para kit também, né? Para kit, sim, sim, todas essas embalagens que tem mais de um produto que são diferentes nutricionalmente entre si, isso aí vai ser ótimo, porque ao invés de fazer várias tabelas, você faz tipo uma estrutura de tabela com todos os produtos. Isso é bem legal. Então, esse é mais ou menos o que a gente tem hoje, que eles chamam de modelo vertical B, que é quando quebra, né? Que fica uma partinha aqui. Ela fica uma tabela mais curtinha, mas ela fica mais comprida. E agora eles chamam de modelo quebrado, né? Então tem o modelo vertical quebrado e o modelo horizontal quebrado, que muda um pouquinho ali onde está escrito a informação nutricional, as porções. E é quando você não tem tanto espaço para baixo, mas você tem espaço para o lado. Então você consegue usar esse modelo quebrado. E aí a outra imagem vai ser o modelo originalzão mesmo, que é o modelo aqui, o vertical, que é esse aqui, normal, né? Que agora o que mudou? A gente vai precisar colocar essa coluna com 100 gramas sempre em todos os produtos, ou 100 ml, né? Se for bebida. A gente vai precisar colocar aqui, além da porção e da medida caseira, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui em cima, mas vai precisar colocar quantas porções tem na embalagem. E aí aqui a gente vai precisar também colocar os açúcares totais e adicionados, são informações obrigatórias, tá? Então, essa aqui é a nova tabela, é o novo normal. E esse aqui é outro modelinho também, que é o horizontal agora. Então, essas são as duas opções. E aí tem as quebradinhas. Estão perguntando ali também sobre a questão, por exemplo, que a gente deu do bombom. Ah, beleza, mas daí isso que você está falando, vai só na caixa ou vai nos bombons também? Isso que eles estão perguntando. Então, é que é complicado. Porque assim, ó, teoricamente, se você for vender aquele bombom e você for fazer aquela embalagem só para a caixa, aí não precisa ter no bombom. A informação precisa estar chegar no consumidor. Então, precisa estar na embalagem que o consumidor vai ter acesso. Agora, é muito difícil uma empresa que faça uma embalagem especificadamente para ir dentro de outra. Então, não, essa mesma embalagenzinha de bombom também é do bombom que fica exposto no supermercado, também é do bombom que fica lá na padaria, também é do bombom que vai dentro de outras embalagens. Então, ela acaba tendo, sim, a informação. Só que não vai precisar ser a agregada no bombom. Você pode pôr a agregada na caixa e aí só a informação nutricional do bombom no bombom, que provavelmente vai ser a linear, né? Apesar de que o bombom em si, como ele tem uma área de rotulagem, a área da embalagem dele mesmo normalmente é menor do que 100 centímetros quadrados, nem é obrigatório fazer rotulagem nutricional. Então, agora eles chamam de voluntário. Então, você não precisa necessariamente ter, desde que essa informação esteja acessível ao consumidor de outra forma. Então, tem que estar na caixa, ou tem que ter ali... Pode usar QR Code agora, se eu não me engano. Eu nem vi se essa informação ficou, na verdade. Mas eles estavam querendo liberar o uso de QR Code, ou você precisa indicar onde o consumidor consegue achar essa informação. Em qual artigo encontro ela na íntegra? Então, as legislações já foram publicadas, né? Então, é a RDC 429 de 2020 e a Instrução Normativa 75 também de 2020. Então, essas são as legislações real oficial, publicada no Diário Oficial, tudo certinho. Então, lá você encontra, é a legislação mesmo. Tem algumas versões das legislações que não tem os modelos, tá? Que não tem nem a tabela e nem a rotulagem nutricional frontal. Eu acho que a que foi publicada, se você pegar a que foi publicada no Diário Oficial da União mesmo, não tem, saiu sem as imagens. Mas daí você consegue achar no site mesmo do governo, sites oficiais, né, confiáveis, a versão com as tabelas. Tem versão que não tem a tabela mesmo. Não é que você não tá achando, é que tem versão que realmente não tem. Você não vai achar, talvez a sua seja essa. A escrita que vai embaixo da tabela. Mudou, porque antes vinha asterisco, era fora da tabela antes, né? Então ela ficava embaixo da tabela mesmo.
Aí vinha asterisco, porcentagem, VD, e aí você tinha que explicar o que que era. Aí você falava valores lá, de acordo com 2.000 calorias, nananã. Eles tiraram isso. Agora fica dentro da tabela, então embaixo de sódio ali, ou de qual for o seu último nutriente ou vitamina. É aqui, ó. Então esse aqui é o modelo mais tradicional, digamos assim. Aí tem todos aqui, valor energético, carboidratos e tal. Depois de sódio. Se tiver alguma vitamina, algum mineral, vai vir aqui embaixo, né? E aí depois você vai passar essa linha mais grossa, que inclusive agora tem especificação, né? De espessura de linha, tudo certinho. Tem um monte de especificação. E aí vai vir aqui o asterisco e percentual de valores diários fornecidos pela porção. Então é só essa aqui que é a legenda agora. Não tem mais toda aquela e tá dentro da tabela. Antes ficava tipo aqui embaixo, assim, né? Agora é dentro. Não há mais frações determinadas para medida caseira? Ah, tá. Então, é porque hoje é uma coisa que fica meio... A gente fica meio assim, perdido. Porque tem algumas porções que você pode determinar a medida caseira em fração. Só que a RDC 359, ela só te dá a opção de ir até 1/4. Então, assim, se, por exemplo, hoje mesmo chegou uma dúvida lá no suporte do Vida de Rotulagem que a pessoa trabalha com linguiça, então ela tá aí na área de vocês. Então, é para começar porque tem muita parte de frigorífico que a declaração vai ser voluntária, né? Então, assim, carne in natura, carne que é só temperada. Mas para embutidos, né? Para embutidos tem. Essa parte de embutidos, sim. Mas as carnes em si, elas têm declaração voluntária. E também porque não é a área que eu trabalho. Então, eu nunca vou pensar num exemplo com frigorífico. Então, assim, jogue na roda que eu falo sobre. Bom, fale da linguiça aí. Vamos conversar. Então. Por acaso eu ia dar esse exemplo, porque apareceu hoje lá no Vida de Rotulagem essa questão. E ela falou assim, eu tenho uma linguiça que tem, sei lá, 1 quilo e ela não é dividida em gomos, ela é uma linguiçona inteira. E a porção para linguiça, definida lá na tabela de porções, é de 50 gramas. Como que eu vou declarar minha medida caseira? Tipo assim, não dá para eu falar 1/4, não é 1/4, né? 1/4 da linguiça dela tem 250 gramas. E agora, então isso fica assim, tem alguns pontos específicos que essa fração de 1/4 não atende. Mas teoricamente é a única que a legislação te permite dar, é a menor fração que a legislação te permite. Se a linguiça tivesse dividida em gomos, a gente poderia falar 1 gomo, meio gomo. Mais fácil. Aí fica mais fácil, só que né? não era o caso dela. E aí, agora, a legislação, ela te dá mais liberdade com a medida caseira. Então, além da fração poder ser a real, então ela ia poder falar, tipo, 1/10 da linguiça lá na porção, ela ainda te deixa adequar a melhor medida caseira, a medida caseira mais apropriada para a comercialização do seu produto. Então, eu acho que a minha porção para linguiça aqui, eu não quero falar nem em fração, eu quero falar em fatias. Então, são tantas fatias. Então, você vai poder adequar essa medida caseira, ela não está mais tão engessada. Você vai pensar ali qual é a melhor para o seu consumidor entender a referência da porção. Mas você acha que as pessoas têm muita dificuldade com essa questão de medida caseira, porção, etc? Muita. Então, dica pra... Então, é porque muitas vezes o que causa a confusão é que muitas vezes o seu produto não se encaixa no que tem na legislação. Então, por exemplo, da linguiça mesmo, o que eu faço? É 50 gramas a porção e eu tenho que dar em unidade ou em fração. Eu não consigo usar a fração que tem lá, não é unidade, não está dividida em gomo, o que eu faço? Então, esse tipo de dúvida, que é bem específica de algum produto, surge bastante. Só que não tem o que fazer, na verdade, não tem dica. A gente precisa usar o que está na legislação. Então, a gente precisa fazer um malabarismo ali. Mas agora, eu acho que essa parte vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais fácil. Porque definir a sua porção, até tudo bem. Definir a porção é justamente para padronizar, para o consumidor conseguir entender melhor, né? Comparar produtos similares na mesma quantidade. Até por isso que veio a declaração por 100 gramas também. Mas quando você tiver uma liberdade para sua medida caseira, vai ficar tudo muito mais simples, muito mais simples.
Sabe uma coisa que eu pensei agora? Talvez eu tenha divagado assim um pouco. Mas você acha que a gente poderia tentar pensar uma questão de rotulagem mais forte assim para cardápios? Porque a gente sofre muito com isso. Você viu que eu comi um arroz com vina, né? Um arroz com salsicha, que era para ser arroz de linguiça. E arroz não, risoto, né? E sei lá, se tivesse algo, sabe? Tivesse uma rotulagem obrigatória nos cardápios, sei lá. Talvez eu esteja devagando demais. Mas ia ser, talvez, minimizar a fraude, né? Sim, seria interessante. Mesmo porque eu sempre penso que o consumidor é o mesmo, sabe? Então, assim, Sim. se é interessante pra mim, tipo assim, Aline, ver a informação nutricional do que eu compro no mercado, é interessante ver a informação nutricional do que eu vou comer no restaurante. Se eu tenho alergia e eu preciso dessa informação no supermercado, eu preciso dessa informação no restaurante. Se eu tenho intolerância à lactose, se eu sou celíaca, tenho problema com glúten, ou até mesmo para evitar esses erros aí, porque eu até te mandei mensagem na época, eu falei, nossa, eu ia ficar muito pé da vida se eu fosse lá comer um risoto de linguiça e chegasse arroz com salsicha, tipo, que O nome absurdo. era assim, ó, olha a enganação ao consumidor. O nome era risoto italianíssimo. Risoto italianíssimo. Nossa, beleza, que era um risoto italianíssimo, né? Uhum. Risoto da Itália é muito bom, eu quero um risoto italianíssimo. E aí era com linguiça. Ah, legal, trabalho com embutidos, vamos ver como é que é a linguiça daqui e tal. Aí, tipo, enfim, pra quem não sabe, Vina é salsicha aqui em Curitiba, gente. A gente só chama de Vina. Mas eu fiquei pensando nisso agora. Eu acho que são informações importantes, né? Parece que é meio que deixado de lado o serviço de alimentação, assim, nesse sentido, sabe? É que é muito mais complicado, né, de padronizar, é muito mais complicado de você ter sempre a mesma receita. Ele acaba ficando de lado mesmo. Tanto que o serviço de alimentação, muitas vezes, ele é exceção da rotulagem. Então, assim, você precisa fazer rotulagem nutricional, mas se você é uma padaria que produz o seu próprio pão, o seu próprio pão não precisa da rotulagem nutricional, não precisa declarar alergênicos. É porque parte-se do princípio de que foi feito ali, então se eu tiver alguma dúvida eu posso perguntar para alguém e essa pessoa precisa saber me responder, entendeu? A teoria é essa. Mas até porque prática... você leva para casa, né? Então, quando você leva, tipo, vai na padaria e leva um monte de coisa para casa, e aí você leva, tipo, meio que. Não, e assim, você tem que sair perguntando. E quem, tipo assim, gente, vocês já tentaram pedir informação em algum lugar? Porque assim, se você perguntar pro cara que tá ali no balcão da padaria se o presunto teve contato com o queijo, porque você é alérgico a leite e derivado, ele não vai saber te falar. Então, assim, não tem como. Ele vai falar você... que não, né? Ou então se você perguntar assim, olha, esse bolo aqui, que por acaso tem uma lista de ingredientes, eu consegui ver que nele em si não tem glúten, mas ele tem contaminação cruzada com glúten porque eu não posso, eu sou muito sensível. O cara vai te falar, não tem. Ou então ele vai falar, tem, mas nem sabe? Então, assim, na prática a teoria é outra. Aí, ó, gente, achamos mais um motivo pra gente lutar. É. Agora eu quero cardápios, né? Todo cheio de informação. Pois é, e aí? Ó, a feira aí que é fiscal, fale pra gente, dê dicas, o que a gente pode fazer como consumidor ou como RP consultor, né? E Aline, talvez também seria mais uma área da abrangência, né, para rotulagem, poxa. Enfim, para a utilização das lupas na parte frontal do rótulo, quais os valores estabelecidos para o seu uso? São baseados no VD? Não são baseados no VD. Eu não sei te dizer muito bem no que eles foram baseados, tá? Não me aprofundei nesse nível ainda. Mas sempre tem os valores para sólidos e para líquidos são diferentes. Então, os valores de líquidos sempre vão ser metade dos valores de sólido. Então, por exemplo, açúcares adicionados, se a gente tiver uma quantidade maior ou igual a 15 gramas de açúcares adicionados por 100 gramas ou 100 ml, não, por 100 gramas no caso, porque é só para sólidos. Aí já precisa colocar a rotulagem nutricional frontal de alto em açúcares adicionados. Para líquidos é maior ou igual a 7,5 gramas por 100 ml. De gordura saturada são 6 gramas por 100 gramas ou 3 gramas por 100 ml. E sódio são 600 miligramas de sódio por 100 gramas de produto
ou 300 miligramas de sódio por 100 ml em líquidos. Esses 100 gramas ou 100 ml, sempre do produto tal qual exposto à venda. Então, do jeitinho que ele está lá no mercado, que tem que considerar. Só que tem uma regra que ela é um pouquinho confusa, porque assim, se o seu produto precisar de preparo do consumidor com a adição de outros ingredientes, você tem que considerar o seu produto preparado. Então, vamos supor aqui, mistura para bolo. Eu só adoro esse exemplo, inclusive. Tem uma mistura para bolo. Eu não vou considerar 100 gramas do meu pó de mistura para bolo. Eu preciso considerar 100 gramas do bolo pronto, porém, não contar a adição dos ingredientes. Então, eu preciso considerar a quantidade de pó da minha mistura necessária para fazer 100 gramas de bolo pronto. Então, isso ficou um pouquinho confuso, essa parte. Eu achei um pouquinho confusa. Tem uma amiga minha, a Dani, tá aí. A prima dela estudou comigo, a Aline. Ela me ensinou a tomar café sem açúcar. É tipo isso, Exato. Porque quando ela chegou pra mim e ela falou, Paula, você entope o café de açúcar, para com isso, toma sem açúcar. Eu falei, ui, credo, não quero. Aí fui tomando, hoje eu não consigo. Eu só tomo café sem açúcar. E ela, a mesma, ela só lia a rotulagem, ela era doida dos rótulos. Ela chegava nos lugares e ficava analisando o rótulo. Eu falava, ui, credo. No caso de inexperiência, posso contratar uma pessoa para me ajudar a fazer os rótulos ou corrigir? Pode, desde que essa pessoa seja apta a fazer isso, né? Desde que ela seja uma profissional da área de alimentos, que tenha a capacidade de trabalhar com alimentos, que entenda de rotulagem, com certeza pode, deve. Mas não dá para contratar qualquer pessoa. Ah, revisa aí o rótulo. Não é bem assim que funciona, né? Quando não é possível teste laboratorial, quais tabelas vocês utilizam? Eu normalmente utilizo TACO e IBGE, só. E sempre dou preferência para a ficha técnica do produto. Não contém lactose. Poderá ser utilizada em produtos que naturalmente não contêm lactose? Esse é um ponto. Eu acredito que sim, viu, gente? Eu não consegui estudar a fundo isso ainda para tirar realmente todas as minhas dúvidas e decretar que sim, agora a gente pode usar sem lactose para tudo, mas aparentemente sim, a gente pode usar sem lactose para tudo. Só que não adianta simplesmente sair usando sem lactose para tudo sem adequar tudo da nova legislação, tá? Se você tá usando sem lactose... que não vão usar? Já usam, né? Inclusive, eu falei isso no meu Instagram, que é tipo assim, a Anvisa falou, ok, todo mundo tá usando, vamos liberar isso aí mesmo, porque a gente vai conseguir controlar. Vamos dar esse gostinho aí pra indústria, vamos fazer a vontade deles. Mas até então, enquanto essa legislação não entrar em vigor e você não adequar todos os outros pontos da legislação, o seu sem lactose na pasta de amendoim tá errado. Para a qualidade do produto, como fazer? Não tem nada a ver com rotulagem nutricional. E tipo assim, vocês podem querer ouvir uma resposta diferente de mim, mas não vai ser diferente. Faça análise. Tá? Análise psicoquímica, análise sensorial e análise microbiológica. Porque quando você define um prazo de validade, você quer dizer que o seu produto, nas condições de armazenamento, na embalagem que você põe ele à venda, dura em todas as características dele, sensorial, físico-química e microbiológica, até aquela data. Então, assim, não é só... Por isso que tem muito Instagram aí que não sabe muito bem do que tá falando e fala só assim, não quer dizer porque passou o prazo de validade que tá podre. Realmente, não quer dizer. Mas quer dizer que a empresa não garante mais. Se você faz alguma alegação sobre vitaminas, minerais e tal, até o fim do prazo de validade tem que ter exatamente aquela quantidade de vitaminas e minerais que você declara na sua tabela nutricional. Não pode, degradar a vitamina, perder ali os minerais. Não pode. Então, tudo isso tá dentro do seu shelf life. Então, assim... Não vem com tabela que define padrões de shelf life lá pra cima de mim, não, que eu nunca vou te falar pra usar essa tabela. Ela existe, mas não é pra usar. Aí falaram que embutido, tem alguns embutidos que vai leite em pó. Pois é, mas na fábrica que eu sou RT, nenhum, não vai nada de leite em pó e nem nada. É por isso que eu quis dizer que foi um copia e cole, talvez. E o fato de ir leite em pó não necessariamente quer dizer que você precisa declarar contém lactose, né? Quer dizer que você precisa falar alérgicos contém derivado de leite. Mas o lactose, você precisa saber a quantidade de lactose que tem em 100 gramas daquele produto. Em 100 gramas ou na porção?
Não sei, agora fiquei em dúvida. Mas você precisa saber a quantidade, em 100 gramas, a quantidade de lactose que tem em 100 gramas daquele produto para ver se passa de 0,1 para saber se vai declarar que contém lactose. A análise se faz em laboratório específico para isso? Como orientar as empresas a se adequarem? Se adequarem em que sentido? Será? Se adequarem a quê? Mas são laboratórios, sim, são laboratórios para análise de alimentos. Credenciados. De preferência, credenciados. Depende, tem empresas que você só vai poder fazer em laboratórios credenciados pelo mapa, por exemplo, né? Sim. Então, quando a gente fala de produtos de origem animal, tem que ser um laboratório credenciado pelo mapa. E já teve muito BO disso, já passei por uma situação, agora contando histórias, causos, de fazer, né, no frigorífico, fazer em um laboratório credenciado e de repente ele cair naquele negócio lá da carne fraca, né? Nossa Senhora! E era tão bom pra mim, né? Enfim, aí a gente teve que mudar. Na legislação de glúten, não tem limite definido, né? Então, assim, não tem um limite tolerável de glúten onde você ainda pode falar não contém glúten aqui no Brasil. Porém, no Códex, se eu não me engano, tem um limite. Então, o Códex diz que se você tiver menos do que 20 ppm de glúten detectado, você pode dizer não contém glúten. E aí, tipo assim, ok, o Códex é legal, o Códex existe, a gente precisa seguir ele às vezes? Sim, mas não nesse caso. O Códex não manda na legislação de glúten do Brasil. Então, não tem nada a ver. E aqui não é permitido. Só que eu já vi laudos de laboratório que sai o resultado de glúten e aí eles colocam como referência o Códex e falam que o seu produto é sem glúten mesmo tendo detectado quantidades de ppm. Então, tipo assim, eles detectam 10 ppm na análise e falam que, segundo o Códex, o limite é 20, então o seu é sem glúten. E aí tem gente que declara sem glúten lá, não contém glúten, porque no laudo do laboratório veio escrito isso. E quem é alérgico, daí, paciência. Não, e assim, tudo bem, você pode até ter a sorte de não atingir a saúde de ninguém, o que é difícil, porque essas medidas são todas para a saúde pública. Mas se a fiscalização pegar, tá errado. E assim, isso se eles nem considerarem fraude ou algo do tipo, porque você tem um laudo de um laboratório que te diz que foi detectado glúten, e você declarou não contém glúten mesmo assim. E eu acho que o pessoal também tem muita dúvida, assim, mas essa legislação é da Anvisa, meu produto é MAPA, eu preciso usar essa legislação? É, tem isso mesmo. Ou então verdade. assim, o meu produto tem RTIQ, eu preciso usar mais alguma legislação? E eu fico, senhor, gente, sim, todas, e mais o RTIQ. É só uma legislação extra. Não, e nem é só sobre a questão da rotulagem, né? Também a questão do registro do produto. Então, quando você vai registrar um produto que não tem RTQ, é bem complicado. Demora mais, né? Eu sei que as empresas também estão meio assim, cobrando os profissionais, né? E aí, como que a gente vai mudar? Como que vai fazer? E a orientação que eu dou. E aí, sentem com os tomadores de decisão, porque você não vai tomar essa decisão sozinha. Então, assim, você precisa saber quanto tem de embalagem, o que você vai precisar adequar, se vocês vão reformular ou não o produto, se vocês vão assumir ou não a rotulagem frontal. Então, assim, o que vocês vão fazer? Isso é uma decisão tomada por várias pessoas. Eu acho que nesse momento, o que nós, profissionais que trabalhamos com rotulagem precisamos fazer é saber o que está acontecendo, pega a legislação mesmo, senta e lê. Vai marcando, vai fazendo do jeito que você acha melhor para estudar e leva isso para dentro da empresa, leva isso para os seus clientes, se vocês forem consultoras ou consultores. Mostra a real, olha, tem 2 anos para se adequar, produto que já estiver no mercado depois desses 2 anos ainda tem mais 1 ano para se adequar, então assim, prazo tem. Vamos entender como vai ficar melhor, vamos entender como que vai se aplicar aqui no seu produto, o que que a gente vai fazer, quais medidas a gente vai tomar. A gente vai fazer análise, a gente vai esperar os ingredientes já virem com a informação para mudar essa questão dos açúcares. Então, assim, o negócio agora é calma e vamos entender o que mudou. Porque tem gente aí já querendo mudar, fazer e acontecer, mas não sabe nem que tipo de mudança que aconteceu. Então, acha que é só colocar 100 gramas ali agora na tabela nutricional e pronto. Nem viu que mudou padrão, nem viu que mudou o tipo da tabela, nem viu que os VDRs lá mudaram e tal. Então, assim, o negócio agora é sentar, entender quais mudanças o seu produto vai passar e ver internamente com a empresa como vocês vão se posicionar diante disso nesses 2 anos que tem aí para se adequar.
Vai ter atualização do checklist lá do Vida de Rotulagem, é? Com certeza, né? Teremos que atualizar tudo. Teremos módulo novo, checklist vai ter que mudar. Mas, gente, é o que eu falo. Não adianta eu simplesmente tirar o módulo que tem agora de rotulagem nutricional e colocar um novo. O que tem hoje está válido. Ele vai ser válido aí por 3 anos, no mínimo. Então, assim, a gente precisa saber fazer o que tá em vigor agora, que é a rotulagem antiga. E também, ao mesmo tempo, ir já entendendo a nova. Então, assim, a hora que a nova, que eu já tiver tudo isso mais claro, que eu tiver informações extras para trazer, que eu não falei, né? Não vou sentar lá e ler rotulagem, mas daí até ter um módulo novo, vai ali um tempinho, uma dedicação no estudo, né? Você sabe muito bem como é